Talvez ela tenha sido a maior tentação da Bíblia. Sua beleza e encanto mortais eram tão hipnotizantes que derrubaram o homem mais forte de Israel. O nome dela era Dalila. Será que este crânio de 3.000 anos de idade poderia ser da grande sedutora? Isso é demais, parece incrível, uma bela filisteia. Já vimos inúmeras representações dessa sedutora bíblica, mas elas nunca foram 100% precisas. Agora, isto está prestes a mudar. Faces da Terra Santa. Dalila. Análises forenses deste crânio talvez possam nos dizer como era Dalila. Estamos tentando encaixar essas últimas partes para criar um crânio completo. Quantas partes você encontrou quando escavou esse crânio? Este crânio é formado por, pelo menos, 100 partes. 100 partes. Pelo menos 100 partes. É o crânio de uma mulher? Sim, estamos vendo o crânio de uma filisteia. Exatamente, exatamente. E como sabemos que ela era filisteia? Bom, com a identificação dos artefatos que foram encontrados com o esqueleto, se a data estiver certa, mais ou menos da Idade do Ferro, e se a localização geográfica estiver dentro do território dos filisteus, você pode ter certeza de que esse crânio é filisteu. Então é correto dizer que temos um crânio de 3.000 anos, que data do período em que os filisteus viveram numa determinada região. Isso mesmo. De acordo com a Bíblia, os filisteus comandaram 5 cidades-estados na antiga terra de Canaã: Ashdod, Ekron, Ascalão, Gat e Gaza. A Bíblia as retrata como os inimigos mais perigosos de Israel. Estamos em Ascalão, na apropriadamente chamada Praia de Dalila. Ascalão é um dos portos mais antigos de Israel, mas no período dos juízes era uma cidade filisteia. Os filisteus viviam aqui, mas eles não eram daqui. Eles vieram do outro lado do oceano. Um dos maiores indícios que aponta para a origem do povo de Dalila foi gravado em pedra há quase 3.200 anos. No templo funerário do faraó egípcio Ramsés III, encontramos a descrição de uma grande batalha naval. Ramsés os chamava de o povo do mar, invasores estrangeiros de ilhas no Mediterrâneo antigo. A arte nos mostra exatamente como eram os guerreiros de Dalila. Estamos entre terríveis guerreiros filisteus, Com certeza. com capacetes, escudos e espadas. E ao nosso redor temos essa arte incrível. Na verdade, o que estamos vendo é a chamada invasão do povo do mar. Basicamente, o que você está vendo aqui é um barco dos egípcios. Aqui são os egípcios com suas típicas coroas egípcias. Também temos os barcos com os filisteus. Eu reconheço os ornamentos na cabeça. Os ornamentos típicos chamados ornamentos de penas. Os filisteus de Dalila chegaram em tal número que os egípcios permitiram que eles se estabelecessem na terra de Canaã, juntamente com os israelitas. Foi assim que começou a relação de amor e ódio entre judeus e filisteus. Sansão é israelita. Dalila é filisteia. Os israelitas estão em guerra com os recém-chegados filisteus, brigando pelo controle das cidades costeiras de Canaã. Segundo a Bíblia, Sansão nasceu com uma força sobrenatural concedida por Deus para que ele pudesse liderar os israelitas à vitória. Mas os filisteus sabem que Sansão tem uma fraqueza: mulheres. E a mulher em que eles depositaram suas esperanças é Dalila. Isso é demais. Estamos caminhando por uma reconstrução real de uma rua filisteia.
Isso mesmo. E toda essa cantaria é autêntica. Ela foi escavada nesses arredores. Há cerâmicas maravilhosas. É incrível. Não vemos isso todos os dias. Não. Então os filisteus chegaram aqui há aproximadamente 3.200 anos, de uma terra distante, e eles se dão bem aqui, não dão? Exatamente. Nos primeiros 200, 300 anos da existência deles neste território aqui, seus vizinhos eram os israelitas. Com certeza, isso era um problema contínuo, porque a Bíblia alerta constantemente os israelitas para não seguirem o caminho dos filisteus. Os filisteus, é claro, têm vários objetivos. Eles são politeístas. Então, existe uma ordem para os israelitas que se repete na Bíblia. Não se envolvam demais com os filisteus. As leis do Antigo Testamento reforçam constantemente a necessidade de ficar longe deles, mas a cultura parecia fascinar os israelitas. Os filisteus eram um fruto proibido. Eram. É fácil imaginar uma mulher como Dalila conquistando o coração de um jovem israelita viril, não é? Sim. A Bíblia nos conta que é nas colinas da Judéia onde Sansão conhece e se apaixona por Dalila. Mas Sansão ainda está em guerra com o povo de Dalila. Assim, os filisteus seduzem Dalila para que ela se torne a sua espiã, oferecendo-lhe 5.500 peças de prata para descobrir o segredo da força de Sansão. Estamos um passo mais perto de ver o rosto que poderia ter traído o homem mais forte de Israel antigo. O professor Raskovitz está quase terminando o primeiro passo para trazer essa filisteia de volta à vida. Ele examina os dentes para determinar quantos anos ela tinha quando morreu. Isso pode lhe dizer se ela estava na faixa etária de Dalila. Se observar, vai ver os dentes aqui. Este é o primeiro molar e este é o segundo molar. Dá para ver que o terceiro está nascendo. Isso sugere que essa moça era bem jovem. Ela tinha uns 18 anos. Naquela época, as garotas casavam por volta dos 13 anos e tinham o primeiro filho aos 15, 16 anos aproximadamente. Então, aos 18 anos, ela provavelmente já deveria ter tido 1 ou 2 filhos. Nós sabemos que é uma mulher e sabemos que é o crânio de um filisteu. Você fez essa reconstrução meticulosa. E agora? Precisamos preencher esses buraquinhos com parafina e deixar secar por um dia. Para amanhã podermos então fazer uma tomografia computadorizada do crânio. Pronta para tomografia computadorizada. Isso. Então estamos quase lá. Estamos quase lá. Precisamos de mais um dia para isso. A nossa filisteia pode ter morrido há mais de 3.000 anos, mas ela está prestes a voltar à vida. A bioarqueóloga Tali Cooperman prepara o crânio filisteu para o próximo passo crucial da reconstrução facial, uma tomografia computadorizada. Há quanto tempo você está trabalhando nesse crânio? 2 meses. 2 meses. Isso é normal para um crânio em bom estado de conservação como o dela. Dalila estava em boa forma. Linda. Em linda forma. E como é segurar um crânio de 3.000 anos? Acho que num primeiro momento é fascinante. Às vezes eu acho que talvez esteja ficando louca, porque às vezes eu falo com ela e olho para ela, não sei, é engraçado. Você criou uma ligação com o crânio? Sim. Se conseguirmos dar um rosto a esse crânio, talvez possamos olhar os olhos filisteus que tentaram Sansão. Dalila é uma espiã paga pelos filisteus. E Sansão, um guerreiro de Israel antigo. Quando Sansão se apaixona por Dalila, é marcado o início de uma trágica decadência. Uma coisa que sempre me intrigou sobre a história de Sansão foi que ele parece ter violado todas as regras que Deus deu a ele. Isso mesmo. Ele tem um voto especial que seus pais fizeram no nome dele. Eles juraram que ele nunca tocaria em corpos, que ele nunca cortaria o cabelo e que ele nunca beberia álcool. Foi um voto especial prescrito por Torá. Foi chamado de o voto de nazireado. Sabemos que ele violou pelo menos 2 coisas. Certamente ele bebia bastante e matava muita gente, o que nos leva a acreditar que ele deve ter tocado em muitos corpos. É difícil imaginar que ele não tenha tocado em corpos, corpos de animais e corpos humanos. E a pessoa mais importante cortou o cabelo dele. Com certeza. Ele não corta o próprio cabelo, mas ele tem quase certeza que Dalila vai fazê-lo.
Dalila provoca Sansão e implora para que ele conte a ela o segredo de sua força. Ele disse que se ela o amarrasse com 7 cordas de arco, ele perderia a força. Foi a sua primeira mentira. Mas Dalila sabe que ele não vai conseguir resistir aos seus encantos para sempre. Vamos avançar 3 milênios. O professor Herskovits entrega o crânio completo ao técnico-chefe de imagens Mott Schnapp para uma tomografia computadorizada. Mott, você já fez muitas tomografias, mas você já fez uma de uma mulher de 3.000 anos? Não. Não? É sua primeira vez? É a minha primeira vez, é incrível. O que são essas luzes vermelhas? O que está acontecendo É agora? um sinal de que tem radiação na sala. Então, ninguém deve entrar. Bom saber. O tomógrafo processa uma série de imagens de raio-x para criar uma imagem 3D incrivelmente detalhada. Isso tudo são ângulos diferentes do nosso crânio? É uma reconstrução parcial. O tomógrafo utiliza o raio-x para fatiar o crânio virtualmente em milhares de camadas transversais. E o computador junta todas as camadas digitalmente. Agora começou a reconstrução final, que vai ser a resolução completa da imagem. Quantos ângulos diferentes nós vamos ter? 360 graus, tudo. Tudo? Então você tem uma visão completa do crânio. Isso. Mas para ter a ideia mais precisa da aparência da nossa Filisteia, é preciso determinar sua ancestralidade cultural. E este anel nos dá uma pista. Eu encontrei este anel para você, que pode ter sido uma joia dos filisteus. Ele poderia ter sido usado por Dalila, pelo que eu sei. A técnica e a forma deste anel, embora sejam simples, são únicas. Quer colocar? Se eu quero? Talvez caiba no seu dedinho. Tá bom. Talvez seja um anel filisteu de 3.000 anos? Isso. Sansão poderia ter usado esse anel? Poderia, mas gostamos de pensar que Dalila usou este anel. Dalila poderia ter usado esse anel. Acho que o dedinho de Sansão era mais gordo que o seu. Sou mais forte do que pareço. Mas por que eu digo que é um anel filisteu? Não é tão sofisticado quando você olha para ele. Mas se prestar atenção, ele tem uma técnica específica. Você pode pegar um anel. Você quer fazer um anel? Tudo bem. Pega um pedaço de arame, coloca num círculo e pronto. Você tem um anel. Mas alguém aqui fez algo diferente. Pegaram um pedaço de arame e uniram as duas pontas, certo? Depois pegaram o arame e achataram para ficar com 2 tiras paralelas e fizeram um anel. Essa técnica e essa forma não são encontradas aqui. Aqui. O que quer dizer com aqui? Aqui eu quero dizer na terra de Israel. Quando eu vejo isso, a técnica e a forma únicas, fica claro que eu estou atrás da origem. Então, quando fazemos a lição de casa, descobrimos que ele vem da Grécia. Arqueólogos encontraram esse anel em Ecrom, uma antiga cidade filisteia muito próxima ao Vale de Sorek. A área onde, segundo a Bíblia, Sansão conheceu Dalila. Mas seu estilo é raro e específico da Grécia. É uma pista que liga Dalila e seu povo do Mediterrâneo às Ilhas Egeias. E aqui podemos encontrar os remanescentes culturais que nos mostram como eram seus primeiros filisteus. Cerca de 3.500 anos atrás, a região do Egeu estava passando por um período de turbulência. Erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, guerras e fome forçaram grandes imigrações. Os povos dos mares acabaram se instalando na terra de Canaã. Entre eles estavam os ancestrais de Dalila. Os arqueólogos chamaram o povo deste lugar de minoicos. Eles deixaram para trás provas de uma cultura próspera e sofisticada. As pinturas que decoram as paredes desse palácio oferecem as melhores pistas de como Dalila se vestia. Dalila oferece a Sansão e seus israelitas requintes que eles jamais haviam visto. Ela joga todo o seu charme. Mas mesmo assim, Sansão consegue mentir mais 2 vezes quando ela pergunta como ela poderia tirar a força dele. Mas a resistência de Sansão está acabando.
Todo ano, arqueólogos descobrem mais artefatos antigos que falam de Dalila e suas tentações filisteias. Os arqueólogos acham que este sítio é o antigo porto filisteu de Ascalão. Os filisteus, sem dúvida, eram encantadores. Como sabemos das histórias de Sansão, eles tinham coisas que ninguém mais tinha. E em Ascalão, eles eram ricos. Esse era o povo que estava sempre achando as melhores coisas e tinha um estilo mais moderno. Ascalão é o porto dos filisteus. É o local onde as pessoas importavam e exportavam produtos. Então, Ascalão é o lugar onde você encontra uma diversidade muito rica de objetos que vêm de todos os cantos do Mediterrâneo. É quase a Nova York ou a Atenas do seu tempo. Ela exporta sua cultura para o resto do mundo e importa outras culturas. Exatamente. É uma cidade sempre conectada, uma cidade cosmopolita. Aqui eles têm objetos para bebida. Eles filtram o vinho em jarras especiais. Eles têm belas xícaras com decoração em vermelho e preto. É uma cultura sofisticada. Eles têm todas essas louças que mostram toda essa sofisticação. Aqui os arqueólogos desenterraram um grande mercado filisteu com depósitos cheios de jarras de armazenamento, mostrando que os filisteus eram exportadores de vinho. E as estatuetas de deusas, músicos e dançarinos apontam para uma religião e um estilo de vida muito diferente do dos israelitas ao redor. É fácil imaginar porque Sansão teve dificuldade para resistir aos festivos filisteus. Vamos tentar pegar isso. Parece que está preso no solo. Vá pelos lados. Pode fazer aí atrás? Posso? Ao lado da rocha. Certo. Pronto. Perfeito. Perfeito. Absolutamente perfeito. Agora vamos fazer um molde. Lindo, lindo. Uma bela tigela filisteia. Muito bom. O vinho, que era uma tentação para Sansão, teria sido colocado em tigelas exatamente como esta, talvez pelas próprias mãos de Dalila. E agora que a nossa Dalila em potencial está nas mãos de um radiologista, estamos um passo mais perto de revelar o seu rosto. Certo, a reconstrução do crânio vai terminar agora. Vamos dar uma olhada. Eu posso carregar no visualizador do tomógrafo. É incrível. Essa é a primeira tomografia. Essas imagens são essenciais para dois diferentes tipos de reconstrução facial forense: a física e a virtual. Eles vão criar uma réplica exata do crânio para que uma artista forense possa aplicar fisicamente uma argila modeladora. Estamos aplicando primeiro os músculos principais, construindo basicamente do crânio para fora. E um modelador computadorizado vai usar a tomografia para virtualmente dispor em camadas os músculos e tendões. Vamos colocar a pele de volta agora, para ver como vai ficar com a pele. Finalmente, o rosto da nossa moça. Isso é incrível. Você está escolhendo as partes boas do crânio e as dispondo onde há partes faltando. Isso. Isso é extraordinário. Isso é de fato uma combinação de arte e ciência. É como um artesanato. Eu me sinto um escultor, ou, como outros diriam, como Deus, porque eu estou criando um ser humano. Você está trazendo uma mulher de 3.000 anos de volta à vida. Eu espero que sim. Mal posso esperar. A quarta tentativa de Dalila para seduzir Sansão é bem sucedida. O amor deles, diz ela, depende da sinceridade dele. Sansão não consegue mais resistir e revela que sua força vem de uma promessa que fez a Deus, de nunca cortar o cabelo. É uma época em que os israelitas mais precisam da força de Sansão, pois os filisteus estão expandindo seu território para o interior das colinas da Judéia. Nossa investigação aponta para a cidade judeia conhecida no hebreu antigo como Sharaim, ou Dois Portões, na fronteira entre os dois territórios. Atualmente, este sítio é chamado de Kirbet Kiafa. Eu estou na fronteira onde israelitas e filisteus viveram há aproximadamente 3.000 anos. Alguns estudiosos acreditam que esses são os portões mencionados na Bíblia.
Deem uma olhada nessas muralhas reforçadas da cidade. É como se as batalhas tivessem acontecido bem aqui. Como sabemos que esta área é uma cidade judia ou judaica? Pela dieta. Temos milhares de ossos de animais, apenas ovinos, caprinos e bovinos. Nenhum osso suíno foi encontrado. E você encontra ossos de suínos em cidades cananeias e filisteias. Existe alguma prova da batalha entre judeus e filisteus? Bom, esta cidade foi construída e depois de 20 ou 30 anos estava destruída. Quem a destruiu? Boa pergunta. Acho que foram os filisteus, porque eles eram os verdadeiros inimigos nessa região. Você não encontra outras forças imperiais. O armamento que encontramos aqui mostra uma cidade que, muito provavelmente, estava sendo atacada. E tudo data da época do conflito entre israelitas e filisteus. Temos 3 espadas. Uma tem quase 60 centímetros. Escavamos semana passada uma bela ponta de lança desse tamanho, de ferro. Ao longo dos anos, descobrimos cerca de 15 punhais. Normalmente, num sítio arqueológico do século 20 a.C., você encontra 1 ou 2 itens, mas aqui já foram 20. Significa que este sítio estava carregado de equipamentos militares. Armas como estas poderiam ter sido usadas para defender a cidade contra a invasão dos filisteus de Dalila. E as mãos de Sansão podem ter empunhado uma adaga exatamente como esta. Afinal, ela foi descoberta a apenas alguns quilômetros de onde a Bíblia diz que ele nasceu. Mas alguns dizem que a história de Sansão e Dalila é apenas isso, uma história. E Yosef Garfinkel acha que é um pouco mais. O fato de termos Sansão e Dalila no Vale de Sorek, junto com Ecrom e Bet-Shemesh nos séculos 12 e 11 a.C. e outras tradições neste vale, significa alguma coisa. Não é algo que inventaram centenas de anos depois. Eu vejo como um eco. Tem alguns ecos na tradição bíblica e algumas memórias históricas nessas mitologias. Mas o mito de um homem é a arqueologia de outro. E a história dessa cidade é sobre destruição. E o que restou foram essas ruínas. Ela entrou em colapso por dentro. Uma parede assim e outra assim. Acho que provavelmente os filisteus chegaram e destruíram a cidade. Se a lenda de Sansão for verdade, esta cidade foi saqueada por causa de uma traição escondida atrás de um rosto bonito. Um rosto que a equipe forense está prestes a reconstruir. O modelo virtual agora está anatomicamente completo. Acho que o crânio está perfeito. Podemos imprimir? Acho que sim. Tá bom. O arquivo digital está pronto para uma impressão física tridimensional. Essa máquina incrível é, na verdade, uma impressora modificada. Em vez de imprimir com tinta, ela imprime com cola. E em vez de imprimir em papel, ela imprime as 1.600 camadas transversais da tomografia computadorizada em finas camadas de pó. Onde a cola imprime, endurece, e a máquina coloca camadas sucessivas de pó como folhas de papel novinhas. Agora você vai ver o resultado. Após 10 horas de impressão, o resultado é um cubo de pó de 50 centímetros de altura. Mas por dentro, a cola impressa cria uma réplica tridimensional exata do nosso crânio. Agora nós vamos usar pressão de ar para tirar todo o pó do crânio e deixá-lo mais leve. É incrível. A réplica 3D do crânio da nossa Dalila só precisa de uma pequena limpeza. Terminamos. Pronto. Ela é toda sua. É? É. Do crânio virtual para a tomografia computadorizada, para o software de computador, para essa máquina magnífica. Incrível. Agora ele está pronto para a artista forense Victoria Lywood. Os investigadores policiais utilizam os serviços de Lywood quando não conseguem identificar os restos de um esqueleto. Mas ela raramente se envolve em casos não resolvidos de mais de 3.000 anos. Pode me dizer um pouco mais sobre a região de onde ela vem? Estamos falando de olhos castanhos, cabelos escuros e esse tipo de coisa? Você tem que considerar o tipo morfológico do sul da Europa. Ou seja, Itália, Grécia,
até o sul da Turquia. Eu diria que a pele era bem mais clara que a da população local. Certo. Provavelmente o cabelo era escuro. A cor dos olhos é difícil dizer. Claro. Não é necessariamente escuro. Talvez se nós escolhêssemos uma cor de avelã ou algo entre as duas cores. Acho que sim. As órbitas oculares são grandes. Ela tem órbitas grandes. Ela tinha olhos grandes. Olhos da Sophia Loren, eu diria. O rosto dela era bem simétrico também. Isso era um fator a mais na sua beleza. As fossas são bem profundas. Além disso, ela tinha belas... não sei como se diz. Maçã do rosto. Maçã do rosto. Isso. Olhos grandes e nariz estreito e bonito. Não podemos dizer nada sobre os lábios, a forma dos lábios, mas... Na verdade, temos algumas medidas para isso. Foram feitos alguns estudos sobre isso, então vou dar uma lida neles e ver se eles se aplicam. Aqui está a moça, Dalila. Aqui está ela. Em suas mãos. Obrigada, vou fazer o melhor que posso. Depois de descobrir o segredo de Sansão, Dalila o faz dormir e chama os filisteus para cortarem as 7 tranças dele. Quando Sansão acorda, seu voto a Deus tinha sido violado. A força de Sansão se foi, assim como Dalila. Cercado pelos soldados filisteus, Sansão está sem forças para resistir à captura. Em seu estúdio, em Montreal, Lywood tem os esboços pós-morte bem encaminhados. E pela primeira vez, o rosto que pode ter traído Sansão é visto com clareza. Ajustando as fontes de luz no crânio, ela revela cada detalhe da superfície. A sombra no osso deve ser semelhante à sombra no rosto. Quando eu olho os desenhos 2D, o nariz parece largo. Mas nós vemos aqui no crânio que existe um sombreamento. Isso nos dá uma indicação de que o nariz é, na verdade, bem mais fino. É aqui que queremos sombrear, para dar destaque e mostrar que o nariz é fino. Utilizando medidas de ultrassons tiradas de objetos reais com a mesma origem étnica da nossa possível Dalila, Lywood cola meticulosamente marcadores de profundidade de tecido no crânio da mulher. Estamos usando medidas de profundidade de tecido para um caucasiano. Esse crânio possui muitas medidas para deixá-lo mais real porque há muitas pesquisas com crânios. Em seguida, ela molda os principais músculos e tendões no crânio antes de cobri-los com camadas de tecido e pele. Esse é um dos músculos que dá ao rosto uma boa dose de personalidade. Há uma plaquinha na sua pálpebra que funciona como a maçaneta da porta da garagem. Ela abre e fecha seus olhos e levanta as sobrancelhas. A simetria dessa filisteia é muito boa. Se o crânio tem uma boa simetria, o rosto também terá. Quando fazemos uma reconstrução facial, procuramos as assimetrias da face, partes do rosto que sejam diferentes de outras. Um lado do rosto não é exatamente igual ao outro, mas alguns são mais simétricos que outros. Nós queremos encontrar as diferenças nesse crânio. É isso que lhe dá individualidade. São necessárias mais de 80 horas desenhando, medindo e esculpindo para substituir o que 3.000 anos levaram embora. Mas o rosto de uma possível Dalila finalmente começa a tomar forma. Em Boston, o artista forense Greg Mahoney trabalha com uma abordagem mais moderna. Ele carregou as tomografias de Israel e está utilizando uma das tecnologias de modelagem tridimensional mais modernas para criar virtualmente o rosto da filisteia. Estamos fazendo algo no mundo virtual que está reproduzindo exatamente o que seria feito no mundo físico, com a exceção de que tenho muito mais controle e flexibilidade sobre o que está acontecendo aqui. Eu posso ir para onde eu quiser, posso ir e voltar e analisar o trabalho que já fiz. Então, quando coloco a pele, eu posso ver através dela, eu posso ver através dos músculos e ainda ver a pele. Ela é translúcida e posso ver o crânio que está por baixo dela. Isso me dá muito mais poder. Eu posso trazer muito mais poder às reconstruções faciais, mas é importante saber que é o crânio que dita as regras. Pense nisso como um modelo que está embaixo da pele. Ele nos diz tudo o que precisamos saber sobre o que vai por cima. Ele nos diz muito mais do que você possa imaginar.
O que estamos vendo agora é o crânio. Ele sofreu danos significativos que provavelmente foram causados por estar debaixo da terra por muito tempo. Mas antes de Greg começar a dispor os músculos e a pele, ele precisa remover os 3.000 anos de deformação. Nós queremos um crânio que seja o mais próximo possível do que era na época de sua morte. Aqui, nós vemos que há fraturas que se encontram nessa articulação. E aqui, nós vemos um entalhe. Dá para ver como isso muda o formato da cabeça. Temos um entalhe aqui. Temos essa parte da mandíbula que está saindo aqui. Tudo isso precisa ser levado em conta. Ele traz o crânio da nossa possível Dalila de volta à perfeição. Greg coloca uma fratura de volta no lugar. Vou tentar colocar esse pedaço aqui para alinhá-la com essa fratura que estamos vendo aqui. Redefine a mandíbula. Essa parte da mandíbula está de volta ao seu lugar. Substitui um processo mastoide fraturado. Eu posso pegar essa parte e deformá-la para encaixar com o osso ao redor. E reconstrói os ossos nasais que estão faltando. Só estou colocando um pedaço de argila. Isso vai aproximar os tecidos. Utilizando uma ferramenta de última geração. Isso é um equipamento áptico. Esse equipamento é uma interface que permite sentir o que está dentro do espaço virtual, que aparece na tela do computador. Ele utiliza o tato para redefinir ossos e modelá-los com argila virtual, exatamente como a argila real. O hardware responde ao objeto 3D que está dentro desse espaço. E eu posso senti-lo agora. Ele está na superfície. Eu posso empurrar e agora eu estou dentro do crânio. Então você pode sentir as partes do crânio que normalmente não sentiria com a mão humana. Agora eu estou indo para cima. Eu estou na parte externa da superfície e posso esticá-la para fora. Isso é radical. Mas o tempo todo ele tenta puxar de volta. É algo elástico. Ele tenta voltar à posição inicial. Greg aplica marcadores de profundidade de tecido como Victoria fez na reconstrução física. Então, em vez de colá-los na superfície, eu posso fazê-los crescer direto da superfície. Mas no mundo virtual, Greg consegue importar todas as medidas de uma vez, mapeando-as rapidamente no crânio da nossa possível Dalila. Em 2 segundos, eu tenho uma profundidade de tecido com exatamente 4,5 milímetros da superfície, e ela é perpendicular à superfície. Com os marcadores posicionados, ele acrescenta as orelhas e começa a unir os músculos. Se este for o crânio virtual de Dalila, então Greg está a caminho de criar os músculos que controlaram o rosto mais desonesto da história. Por trair Sansão, Dalila recebe suas 5.500 peças de prata. Uma grande quantidade de dinheiro naquela época. Sem força, graças à traição de Dalila, os filisteus capturaram Sansão e arrancaram seus olhos. De acordo com a Bíblia, Sansão é colocado numa prisão que pode ter estado bem atrás de mim. Cego e jogado às traças, Sansão ainda guarda na mente a imagem da bela e falsa Dalila. Em Montreal, Victoria Lywood está quase terminando o que pode ter sido o rosto de uma fêmea fatal de 2 caras. Preciso fazer ajustes precisos na escultura para me livrar das deformações do rosto. Ela levou bem mais que uma semana, mas ela está a apenas alguns dias de ver a primeira mulher filisteia reconstruída. Ele é jovial. Os olhos não seriam necessariamente tão ocos. Eu preciso trabalhar um pouco mais nas pálpebras dela. Chegou a hora de Greg Mahoney colocar a pele na nossa Dalila virtual. Nós acrescentamos a pele em 2 fases utilizando essa abordagem. O que eu vou fazer é crescer a pele a partir do crânio, que vai cobrir toda a peça como uma duplicata do crânio, mas vai ser maior. Então, eu vou fazer crescer 4,5 milímetros, que é a espessura com que cobrimos o topo da cabeça dela. Também temos pele, que coincide com um tecido duro, que está bem abaixo da pele. O que nós não vamos fazer neste primeiro passo é lidar com o tecido mais profundo, que fica nas bochechas. Isso vai demorar um pouco mais, e ela vai ficar parecida com uma versão mais assustadora do Homem de Marshmallow do Caça-Fantasmas.
Você consegue ver o que está acontecendo. E eu posso realmente puxar agora. Eu vou puxar até o marcador de profundidade do tecido começar a desaparecer. Assim, eu posso começar a esculpir o rosto dela com a pele que começou a crescer direto do crânio. 3.000 anos atrás, as areias do deserto de Canaã cobriram os restos dessa mulher filisteia. Segundo a Bíblia, foi nessa época que a nossa sedutora filisteia mais famosa, Dalila, desapareceu do mapa. Após ter vendido o segredo da força de Sansão, ela o deixou para morrer. Após ter sido capturado pelos filisteus, ele fica definhando na prisão. Mas ele fica na esperança de que ainda exista uma chance de se vingar dos filisteus. E ele sabe que existe uma chance, porque ele sente o cabelo crescendo, assim como sua força. É depois disso que ele dá um showzinho como o troféu da vitória dos filisteus sobre os israelitas. Os filisteus estão cantando e festejando ao deus Dagon no templo. Sansão é submetido à última humilhação, sendo forçado a dançar no ritmo da música. É neste momento que ele pede a Deus a chance de se vingar dos filisteus. E é isso que acontece. Ele abraça os dois pilares do meio, sob os quais descansava o templo. Sansão grita: "Deixe-me morrer com os filisteus", e os puxa com toda a força. O templo começa a ruir sobre os deuses e sobre todas as pessoas que ali estavam. Aqueles que foram mortos por ele enquanto ele morria ultrapassou o número daqueles que foram mortos por ele enquanto ele estava vivo. Isso termina a nossa história. Será? O que acontece com Dalila? É uma ótima pergunta. Nós não temos uma resposta para isso. Os juízes não contam, né? Não, mas existem duas possibilidades. As duas principais, creio eu. Uma é a de que ela estava dançando a Dagon também, e foi vítima da derrocada. Mas acho que a segunda opção é a de que ela pegou a recompensa. E era muito dinheiro naquela época. É muito dinheiro agora. Acho que ela se mudou para Ashdod. Quem sabe? Ela poderia ter se mudado para a praia e comprado um belo apartamento em Gaza. Ou ela estava lá com os fiéis e foi punida com o restante dos filisteus. Quem sabe? Esse seria um final mais feliz, né? Ou um final mais justo, eu diria. É. Acho que nunca saberemos. Não? Mas o que nós sabemos é que o crânio dessa mulher data à época e ao local de Dalila na história. Ainda estamos mantendo muitos dos detalhes que tornam essa pessoa quem ela é. As sutilezas dos pequenos caroços que vemos se traduz na superfície. Greg extrai todas as pistas direto do osso. O legal desse primeiro passo é dispor a argila na superfície, mantendo as sutilezas. E conforme eu vou esticando a pele para se igualar com os marcadores de profundidade do tecido, todos os detalhes permanecem. Ele começa com o nariz. Podemos ver com isso que o nariz dela não se projeta além deste ponto aqui. E provavelmente a ponta do nariz vai ficar mais ou menos aqui. Ele coloca os olhos. Eu posso flutuar os olhos no espaço. Ela tem uns 18, 20 anos. Vamos deixar onde eles estão. Conforme vamos envelhecendo, os olhos começam a afundar no globo ocular. Ele constrói as pálpebras. Queremos que a pálpebra saia do topo da íris. Agora nós temos duas pálpebras separadas, uma superior e uma inferior. Agora eu vou esticá-las para fora até o ponto da articulação. E, finalmente, os lábios e a boca. Estamos nos concentrando na altura desses dentes, que vão nos ajudar a determinar a grossura dos lábios. Sabemos que os cantos da boca vão ficar logo atrás dos caninos. Vamos reposicionar a boca para que haja uma correspondência. Depois de horas de ajustes precisos, Greg deixou em boa forma para entregá-la para o artista digital Steven Taylor. Ela tem todos os detalhes esculturais de que preciso, mas é como um tijolo de concreto. É muito pesado e tem informação demais. É difícil trabalhar assim. Então, o que eu preciso fazer agora é transformá-la numa tela novinha e leve. Steven aplica uma malha virtual na superfície, encolhendo e envolvendo o modelo virtual de Greg e fazendo um modelo exato das características faciais. Essa vai ser a versão super simples do que os artistas forenses fizeram. Também vai ficar mais fácil para eu controlar os resultados do cabelo, maquiagem, detalhes da pele, dos olhos que nós fizemos. Cabe ao Steven dar vida a esses olhos. O que eu estou fazendo agora é pintando os olhos com uma cor avelã, que é uma das possíveis cores recomendadas pelo nosso antropólogo Israel Herskovits.
Pode demorar um dia inteiro para colorir tudo, acertar todos os artefatos, o reflexo e a especularidade. Em seguida, ele acrescenta a cor e a textura da pele. Muitas vezes, na parte de dentro do canto dos olhos, na sombra do rosto, há uma tonalidade azul. Então, eu gosto de evidenciar esse tipo de coisa para renderização, adicionando os mapas de cor. Agora chegou a hora de trazermos todos os diferentes sistemas capilares. Isso vai dar muita personalidade a ela. Eu estou ansioso para ver, porque agora que ela começa a ganhar vida. Cada pelo da sobrancelha, dos cílios, todos precisam ser colocados individualmente para dar mais naturalidade e quebrar a uniformidade que tende a acontecer no computador. É bem entediante, mas o resultado pode ser espetacular. Agora, Steven quase se iguala a Victoria. Ela está quase terminando as texturas finais, Estou usando lixa para dar textura à pele. detalhando os olhos e os cílios. Os cílios têm em média de 7 a 9 milímetros de comprimento. Esses têm pouco mais de 10. E escovando os lábios e bochechas. Queremos trazer isso um pouco para frente. O Israel disse que ela teria tido bochechas salientes e olhos grandes. E com a peruca, é hora de comparar os dois modelos. Eu estou dando os retoques finais. Preciso de muitas imagens como referência. Normalmente vou aos acervos das bibliotecas e dos museus e tenho influência de várias fontes. O que eu estou fazendo agora é um pouco de trabalho de detetive. Os arqueólogos nos deram referências da civilização minoica e a partir daquelas imagens vamos começar a criar o penteado dela, suas roupas e joias. Para as pistas de como Dalila se vestia, eles recorrem à arte de seu antigo lar, nas Ilhas Egeias. Também temos referências da arte e das pinturas nas paredes minoicas. O penteado dela está saindo à moda local. É meio mágico, porque agora ela vai começar a ganhar vida. Ela vai ser uma criação totalmente nova e única, baseada num crânio de 3.000 anos. Isso é inacreditável. Em Montreal, Victoria Lywood faz os retoques finais no modelo físico. Pronto, terminei. Pela primeira vez, podemos ver o rosto que Sansão pode ter achado simplesmente irresistível. E este é o rosto de uma mulher filisteia de 3.000 anos. Nós começamos a vestir o modelo, acrescentar joias e roupas. Temos uma jaqueta, uma blusa, alguns brincos e miçangas no cabelo. Nós fizemos esse belo colar. Ela está incrível. Eu estou muito satisfeito até agora. Para dar mais vida à nossa Dalila, Steven acrescenta um leve sorriso. No caso desse sorrisinho de Mona Lisa, eu acrescentei para tentar afastá-la daquele padrão de modelo de identificação forense. Quando eu faço essas coisas e acrescento uma expressão ao rosto dela, eu descubro que existe uma ciência subjacente. O artista forense apontou áreas onde definitivamente há assimetria dos ossos. Isso nos diz como o rosto dela se mexia. Greg e eu conversamos muito sobre proteger o trabalho que ele faz, mas também potencializar o que conhecemos sobre o movimento do rosto. Então, cabe a mim trazer essas informações de volta. Aqui estão algumas observações. Temos detalhezinhos como uma pequena ruga embaixo do olho, então toda a bochecha vai subir um pouquinho. Vou suavizar este sulco que está bem evidente aqui. Essa ruguinha poderia quase virar uma covinha. Ela é jovem, então este músculo aqui ao lado da boca seria bem forte. Vamos fazer essas mudanças. É um processo artístico, mas ao mesmo tempo você sabe que há informações por tudo que os artistas forenses já fizeram. E isso normalmente não é feito na arte forense, trabalhar a expressão. Mas nós temos vantagem agora com a ferramenta digital que nos permite brincar com as expressões, olhar o padrão de ossos e músculos e dizer se eles vão sorrir. A assimetria do rosto deles diz se eles sorriam para esse ou para o outro lado. Eu acho isso fascinante. Foi algo que eu aprendi trabalhando apenas com essa mulher. Os últimos 20 séculos nos deram uma abundância de belas Dalilas.
Mas este rosto representa a mistura exata de arte e ciência. Viva, atraente, mais forte e talvez habilidosamente traiçoeira. Essa teria sido a aparência de uma mulher como Dalila.